que vocês querem falar do Fernando Diniz, finalista do Mundial de Clubes? Eu sei que o Diniz não gosta de ser avaliado pelo resultado, mas pelo rendimento dele. Eu não consigo desassociar as duas coisas. O que leva o Fluminense à decisão é o rendimento dele, embora ontem não tenha sido o melhor Fluminense que a gente já assistiu. Mas é um ano de resultados extraordinários do Diniz. Extraordinários à frente do Fluminense. Campeão carioca, dando um banho de bola no Flamengo na final. Depois ele ganha Libertadores, só passando por gigante na fase de grupos do River Plate. Argentino Júnior, que é campeão da América. Olímpia, que é tricampeão da América. Passa pelo Inter, que é bicampeão da América. Derruba o Boca na final, ex-campeão da Libertadores. E agora vai ter a chance de jogar uma final de Mundial. O que vocês querem falar de Fernando Diniz, o homem do ano no futebol brasileiro, o homem mais debatido em 2023 no futebol brasileiro? Chegou a vez dele, né? Na minha opinião. É o técnico do ano e o time do ano. Ninguém jogou mais bola que o Fluminense no futebol brasileiro, sul-americano, nessa temporada. O Palmeiras foi campeão brasileiro, mas nos grandes jogos do Fluminense, assim, foi de longe, na minha opinião, o melhor futebol, né? Chegou na seleção, como a gente está vendo também, mesmo que interinamente, e assim, jogando da forma dele. Eu acho que isso que é o mais legal e que deve dar muito orgulho para ele, inclusive. Você falou aí na resultado, desempenho. Eu acho que o que ele não gosta é quando só se fale do resultado independente de tudo. Por exemplo, ele acabou de analisar o jogo, ele mesmo disse, depois que a gente achou um pênalti, facilitou as coisas para a gente. Ou seja, ele poderia estar ali, ganhando de 2-0, dominando. E o que ele está falando não é porque a gente ganhou que é perfeito, é a mesma coisa quando perde. Não é porque uma bola foi na trave e que eu não sirvo para nada e meu time não serve para nada. Então, acho que é um grande ano do Fluminense, que vem aí com diretoria também fazendo um trabalho de contratação, jogadores desacreditados, mais velhos, enfim, volta de um grande ídolo, no caso do Marcelo, a volta por cima do Fábio, que estava ali, foi meio que deixado de lado no Cruzeiro, onde era ídolo. Enfim, é um grande time que chegou nessa final. Para mim está completo o ciclo do Fluminense no ano, porque a final agora é lucro. O que vier é lucro. O Manchester City, se ganhar, vai ser histórico, maravilhoso, mas se perder é o normal. Eu acho que o grande desafio era a semi, e conseguiu passar. Enfim, é um ano completo, talvez o ano aí mais feliz da história do Fluminense. Estamos contando aqui como se o City já tivesse passado, né? Vai ter um jogo ainda, hein? Vai ter um jogo a partir de 3. Deixa botar essa zica, vai que perde. Aí vai se perder, melhor ainda. Vai ter um jogo ainda a partir daqui a pouquinho. Se o Fluminense pegar o City na final, se o City passar hoje, que lógico que a gente imagina que o City vai passar, mas acho que vai ser a primeira vez no ano que o Fluminense vai entrar em campo contra um adversário sabendo que o adversário tecnicamente é superior, que ele não entra como favorito. Acho que esse ano ele enfrentou o Flamengo na Copa do Brasil, enfrentou o Atlético Mineiro, enfrentou o Palmeiras. Será que o Fluminense olhava para o Flamengo assim, já de cima para baixo, sou melhor do que você? De cima para baixo igual, não, mas de igual para igual, sim. Igual. Eu acho que esse ano o Diniz, nas pré-eleições dele, na conversa com os jogadores, acho que jamais ele falou, a gente vai enfrentar um adversário melhor do que nós. Eu acho que vai ser a primeira vez que eles vão ter essa sensação de enfrentar um adversário melhor, que independente do momento do City, é um adversário, o melhor time do mundo, não é porque vive um mau momento. Mas assim, eu defino o Diniz como um cara de muita perseverança, porque o que ele foi criticado, o que ele apanhou nos últimos anos, eu acho que a segunda passagem dele pelo Vasco, ele amadureceu no aspecto tático dele defensivo. Eu acho que ele tinha esse problema de ter um time que fazia muitos gols, que jogava, tinha muito volume ofensivo, mas que deixava muitos espaços atrás. E ele acho que teve uma conexão ali, não sei, com os seus auxiliares, vamos organizar mais defensivamente. E essa passagem dele pelo Fluminense, e não é à toa que ele chegou à seleção brasileira, mas sem sombra de dúvidas para mim. A gente falava agora dos treinamentos, do toque de calcanhar do André. Eu já tive relato de treinador chorando no treino com ele, porque fala, eu não consigo fazer isso, não dá. Ele falou, por que não dá? Por que você não consegue? Por que você não consegue dar o passe ali no meio? Mas não pode. O Pedrinho que falava bastante da bola cruzada no meio hoje em dia, mas tem que arriscar. E ele insiste nos treinamentos, arrisca. Pode se cruzar a bola na frente da área. Existe essa massa no futebol brasileiro. Claro que pode. Você não pode errar, todo mundo cruza a bola na frente da área. Por que você não pode dar o passe? Não, mas não tem como sair jogando aqueles treinamentos que ele faz. Um time com 12, outro com 10, e os caras pressionando, sai jogando. E quando dá chutão, ele perde a cabeça, ele xinga, ele briga, ele é... Se eu tiver a oportunidade de assistir um treinamento do Diniz um dia à beira do campo, e ele sendo ele mesmo, vocês vão... Meu Deus, não é à toa que aquelas coisas acontecem no jogo, porque no treinamento ele força o cara a fazer. Né? Eu fico muito feliz, assim, de que o futebol
consolidou com os resultados o trabalho do Diniz. Porque talvez o Fluminense poderia ter perdido a Libertadores. É futebol. Uma bola poderia ter perdido, poderia ter sido eliminado para o Internacional. Poderia não estar jogando o Mundial. E a gente poderia não estar olhando com tanto carinho para o trabalho do Diniz, né? Foi o cara que teve a coragem de revolucionar num conceito de jogo tudo que a gente vinha desenvolvendo no país em termos de futebol, né? Um jogo que era tão quadrado, tão igual, todas as equipes jogando praticamente da mesma maneira. A gente está vendo a escola de novos treinadores chegando, com ideias um pouco diferentes, mas era uma forma muito parecida de jogar. E o Diniz chega com essa revolução, né? Prometendo algo diferente, entregando algo diferente. E se ele não tivesse conseguido esses resultados, às vezes a gente ia reduzir ele, né? Não dá certo, é um conceito que não funciona. E aí o resultado do jogo comprova que funciona. Mas normal também, assim, ó, olha só, eu acho a discussão excelente, riquíssima, que você não pode avaliar alguém só para o resultado. No entanto, não há registro de alguém que tenha entrado para a história do esporte sem vencer. Sem vencer, Não tem como. Né? Esporte é sinônimo de resultado. Para ter resultado, você tem que ter alto rendimento. Se você tem alto rendimento, uma hora você conquista. Então, assim, eu não consigo desassociar completamente as duas coisas. Você não faz história sem resultado em nenhum esporte. Pode fazer ocasionalmente. A seleção da Holanda, mas foi vice-campeão do mundo em 74. A Hungria do Puskás, vice-campeão do mundo. O Brasil de 82 são as únicas 3 seleções que perderam uma Copa e são festejadas, mesmo assim. É raro. Você faz história ganhando. E as ideias do Diniz, eu sempre achei que as ideias dele, uma hora iam dar resultado, não tem como, cara. Uma hora iam dar resultado. O que a gente não pode avaliar como o único resultado possível a conquista. Porque quando ele leva o São Paulo a disputar o título, já era um bom resultado. É que esse ano ele conquistou. E ele entra para a história porque conquistou. Eu acho que isso não pode ser desassociado. Não pode ser. E se ele for campeão do mundo, jogando que seja na defesa por uma bola, gente, vai ser um feito extraordinário. Claro, todo mundo quer ganhar. Ninguém entra no esporte para ganhar. Esse jogo de futebol tem um vencedor. Todo mundo quer ganhar. Isso é óbvio. Isso aí não precisa nem ser debatido isso. A questão é que a gente não pode falar que o Grafite chutou mal quando a bola bate na trave e foi para fora e que ele chutou bem quando a bola bate na trave, nas costas do goleiro e entra. Perfeito. A gente tem que analisar o chute. Ele bateu bem na bola? Bateu bem na bola, Grafite. Está chutando bem. Analisar o conceito de jogo. É isso. Como ele chegou até lá. Ele poderia não estar ali hoje. Se o Ener Valencia acerta a cabeçada, isso independe do trabalho dele, naquele caso. Claro. Essa que é a questão, analisar mais o jogo, não só o resultado. Claro que o resultado, o Fernando Diniz, ele quer ganhar tudo, isso eu não tenho a menor dúvida. E isso vai ficar registrado. Ele só vai ser um grande campeão se ele conquistar título. Isso aí Quem vive de ideias é escritor, né? O treinador tem que viver de vitórias. Se ninguém apostar, se o Mário Bittencourt achasse que o Diniz era um fracassado pela primeira passagem, porque não ganhou, chegava... Ele acreditou em nenhum trabalho. Se ele tivesse essa ideia que só vale quando a bola entra, ele não teria contratado o Fernando Diniz hoje. Hoje, provavelmente, o Fluminense não seria campeão da América. Acima e embaixo, perfeito. Existiu um momento, acho que foi ali em outubro, quando o Brasil perde para o Uruguai, talvez. O Fluminense não estava jogando tão bem assim. E o Fluminense poderia cair na Libertadores. Enfim, estava oscilando o futebol naturalmente. Já existia o burburinho do público em geral. Não é bom treinador. Fernando Diniz não é bom treinador. Novembro vai ser o mês decisivo do Diniz, porque vai ter mais uma data FIFA e vai ter a final da Libertadores. Existiu esse momento. Aí o Diniz vai provar... Esse momento foi um mês atrás, gente. Não tem jeito. É por isso. E analisando Diniz e Guardiola, para você ver como é que é as coisas. O Guardiola tem 6 anos de City para ser campeão da Champions e chegar no Mundial. Ele vai completar 2 anos. Perfeito. O trabalho acontece. Tem um aspecto cultural também, né? No Brasil, disso daí, de não só aceitar o resultado, só aceitar o título. Embora o Guardiola já chegue no City muito grande, né? Ele já chega que havia conquistado no Barcelona. E conquistou o Premier League também. Mas ele já chega no City muito grande, o que dá assim uma certa reserva para você esperar um pouquinho do cara fazer a coisa andar com títulos no City.